No capítulo anterior, Fang vai em direção a Lin Muyu chamando, e após ele olhar, ela cumprimenta ele. Então Lin Muyu responde sem muita enrolação perguntando o que é que ela queria, mas ela o agradece pela ajuda no calabouço e disse que a promessa dela que ela tinha feito estava cumprida. Então, envergonhada, ela pergunta quando é que ele estaria disponível para ir com ela para dar uma saidinha na salinha escura. E Lin Muyu diz que poderia ser agora mesmo, pois era um bom momento para conseguir informações sobre o Palácio do Reino do Dragão, outra masmorra e até mesmo as bestas antigas. Fang então concorda e diz que irá levá-lo para os arquivos antigos do Império. Então os dois começam a se afastar juntos pelo corredor, sem sequer olhar para trás, deixando Xia Shui com um pouco de inveja. Então ela comenta que Fang era muito bonita, e Zuomei coloca a mão em seu ombro tentando consolar Xia Shui. Galera, essa é a continuação do vídeo anterior. Se vocês ainda não viram as outras partes, deixarem a playlist fixada nos comentários abaixo. Agora vamos continuar de onde paramos. Fang leva Lin Muyu até os arquivos imperiais, então eles entram junto na sala iluminada, cercado por estantes cheios de textos antigos, e ela diz para ele que aqueles são os arquivos secretos da família real, e que nem mesmo o mestre dele tinha visto alguns textos que tem guardado ali. Então ela pede para Lin Muyu não revelar nada do que ele irá ler ali, nem mesmo para o seu próprio mestre. Lin Muyu confirma dizendo que ela pode ficar tranquila. E além de mostrar os registros, Fang diz que queria outro acordo com Lin Muyu. Pede para Fang dizer o que ela quer então. E Fang explica que a família dela controlava a masmorra de level 45, mas que existia apenas os modos normal e pesadelo, e que eles nunca sequer conseguiram fazer o upgrade nela para a dificuldade infernal. Então ela pergunta se ele poderia ajudar. Lin Muyu então pensa que a masmorra desse nível seria tranquila, então ele diz para Fang que irá tentar, deixando ela bastante animada. Então ela fala que Lin Muyu pode pedir o que quiser, já que decidiu ajudá-la. Em seguida ela se vira para a porta e grita para alguém abrir, chamando pelo seu avô Li, dizendo que era ela. Então a porta se abre com a energia intensa brilhante que tomou conta do caminho deles, e Lin Muyu segue Fang por aquele local com a aura intensa que chega até a entrada do masmorra. E ao chegar lá, ele foi envolvido por uma luz forte pela energia que circulava aquele lugar, deixando surpreso ao ver que aquela era uma masmorra elemental da eletricidade. Ele não esperava que a família real tivesse algo daquele nível. Ele fala para Fang que para ajudá-lo ele vai querer uma coisa simples. Então ele diz que se liberar a dificuldade infernal nessa masmorra ele vai querer usar ela várias vezes, e que ninguém mais poderá entrar na masmorra até ele terminar. Porém, Fang se assusta com a condição de Lin Muyu, mas no momento que ela foi aceitar sem reclamar, a resposta dela foi interrompida por um grito. Então Dong Fang, o segundo irmão de Fang, e ele entra irritado após ouvir as conversas deles. Então ele reclama com raiva, dizendo que um forasteiro não podia ditar as regras da masmorra real, avançando em direção a Fang, chamando Lin Muyu de cachorro de rua. E ele pergunta desde quando ela andava com esse tipo de gente. Então ele diz que essa moléstia vai para a terra do pé junto logo logo. Irritado, Lin Muyu envolve sua mão com a chama da alma, se preparando para atacar aquele chupingola do cão. Porém, Fang desesperada grita pedindo para ele parar, mas não adiantou e Lin Muyu atinge Dong Fang em cheio, fazendo cair gritando de dor no chão. E ele se debatia dizendo que aquela caceta doía muito. Ao ver seu irmão daquele jeito, Fang fica em choque com o rosto tenso e seus olhos abugalhados, pensando que Lin Muyu havia matado aquele fresco do irmão dela. E logo depois os guardas do Império invadem o local gritando que quem ousava atacar o príncipe imperial. E o comando rapidamente avança pronto para atacar, mas Fang toma a frente gritando para todos pararem agora mesmo, dizendo que se eles continuassem eles vão ver se no céu tem pão rapidinho. Então ela ordena que ninguém desse mais um passo. Mas Lin Muyu estava virado no Shirai e ele ativa sua habilidade presa de esqueleto. Então Lanças de Ossa avança com força contra o comandante, que tentou se defender com seu escudo, porém foi inútil, e o escudo dele foi perfurado sem esforço. Então ele ficou parado de medo sem conseguir reagir. Fang, assustada, toda desesperada, pensa que aquilo era forte demais, e que se Lin Muyu se tornar um inimigo, todos eles estão mortos. E Dong Fang, após levar uma surra, ele se levanta todo irritado, gritando que Lin Muyu vai pagar por aquilo, e que ninguém humilhava um príncipe e sairia ileso. Mas Fang olha para ele dizendo cala a boca, filho de rapariga. Logo em seguida, vários anciões aparecem no topo da masmorra, e eles estavam com raiva perguntando quem tinha ousado atacar um dos príncipes dentro dos arquivos imperiais.
mas Fang grita pedindo para eles pararem, dizendo que tudo tinha sido mal entendido e que ela tinha autorizado a presença de Lin Muyu, mas seu irmão Chupingole fresco veio viçando. Então Lin Muyu olha para os anciões e pensa que mesmo que eles estejam no nível 70, ele mesmo assim poderia vencer esse Chupingole sem sequer suar. Então Dongfang grita pedindo para seu tio eliminar Lin Muyu, tomado pela raiva, sentindo-se humilhado depois de um bufete que Lin Muyu deu nos olhos dele. Então Dongfang diz para Lin Muyu que ele vai mostrar quem mandava ali, mas ele mal terminou de falar e Lin Muyu lançou ele no chão envolvido pela chama da alma novamente. E um dos anciões desce irritado dizendo que Lin Muyu estava pedindo para morrer, porém Fang corre até ele gritando que seu irmão mereceu aquela chibatada, pois tinha sido ele que tinha chegado se amostrando. Porém o ancião olha para ela surpreso perguntando se ela estava mesmo defendendo o forasteiro. Então ele disse que não importava quem esse Chupingole era, pois qualquer um que desafiasse a família imperial precisava pagar. Então Fang corre desesperada ficando na frente de Lin Muyu e ela abre os braços dizendo que esse menino era o general divino Lin Muyu e que ele era o discípulo de Kuang Deus Bai. Os anciãos ficam chocados ao descobrir quem era aquele garoto. Então um deles repete em voz alta confirmando que esse realmente é o general divino Lin Muyu, o discípulo de Kuang Deus Bai. A dúvida virou certeza quando eles viram o emblema militar de Lin Muyu, um símbolo de poder que se igualava aos mais fortes do mundo. Então todos perceberam o erro que eles haviam acabado de cometer, pensando que agora Lin Muyu vai comer o rabicó deles. Um dos anciões comenta que eles quase atacaram um general divino, então logo em seguida todos se curvam diante de Lin Muyu, e todos falam ao mesmo tempo que ele saudava o general divino. Então Dongfang ainda em choque recua enquanto ele repetia em voz baixa que aquele fresco era mesmo um general divino. Então Fang vira para ele com desprezo, chamando-o de inútil e diz que ele só trazia vergonha para a família, e ela diz para ele sumir agora mesmo se ele não quiser tomar um tabefe dela para deixar de ser safado. Então Fang vira para Lin Muyu novamente pedindo desculpa pelo que tinha acabado de acontecer, mas Lin Muyu escutou o pedido de desculpa de Fang sem sequer se importar, porém ela sorri meio sem graça dizendo que esperava que ele não ficasse com raiva, mas Lin Muyu apenas pergunta se ela vai aceitar o combinado que ele havia dito antes, e Fang responde que sim, garantindo que ninguém irá atrapalhar enquanto ele usasse a masmorra. Então após eles fechar o acordo, Lin Muyu se vira e se afasta em silêncio, parando em frente à masmorra pronto para começar. Lin Muyu deu o primeiro passo dentro da masmorra e um aura azul envolve seu corpo causando dano de energia, mas ele estava protegido por sua armadura de esqueleto. Então logo atrás várias colunas de energia começam a se formar como se respondesse sua chegada, e trovões começam a estrondar enquanto uma forma brilhante aparece no alto cercado por relâmpagos, e ele não disse nada, apenas encarou aquela criatura que se formava. Então Lin Muyu lembrou das informações que Fang tinha dado para ele, que aquelas são nuvens de relâmpago de espírito do trovão. Então várias bolas elétricas começam a surgir no céu pronta para atacá-lo, e o chão vibrava com cada raio que caía, e Fang tinha dito para Lin Muyu que para fazer a masmorra evoluir, ele precisava derrotar muitos monstros de uma vez. Então ele pensa que a família real talvez tivesse tentado dessa forma, mas nenhum deles teria sua velocidade de concluir a dungeon como ele. Lin Muyu olha para a frente e decide que irá usar seu próprio jeito de limpar a masmorra. Então ele invoca sua legião de mortos-vivos, mas ele sabia que os monstros elemental não sofriam dano algum contra-ataque físico. Então sem pressa ele ativa uma de suas habilidades mais fortes, e logo à frente o rei inseto devorador de almas surge, mas dessa vez ele também estava mais forte, sendo uma criatura do level 50 com força e agilidade de 40.000 pontos, espírito de 30.000 e constituição de 50.000 pontos. Além de seus pontos estarem mais altos, ele tem sua habilidade de ignorar defesa e imunidade física. Lin Muyu olha para aquela criatura e pensa que essa tinha sido a escolha perfeita para aquela luta. Então ele estica seu braço e ordena para que eles avancem e acabem com o mar de relâmpagos. O rei devorador inseto de almas avança com uma velocidade incrível, destruindo tudo o que lhe tocava pelo caminho. Então os espíritos de trovão e as feras relâmpagos não foram problema nenhum para ele, que rasgava o ar com seus gritos e aura sombria. Então logo o céu foi preenchido com flashes de energia que choviam sem parar, mas nenhum golpe chegava a atrasar o avanço da criatura de Lin Muyu. De longe, Lin Muyu olhava a cena e decidiu deixar a luta para seus soldados. 10 minutos depois, Lin Muyu observava o mapa que estava dividido em vários caminhos, e ele pensa que tinha sido como o Fang havia dito, que a maioria dos grupos havia falhado aqui, pois os monstros ficavam cada vez mais fortes e estavam separados. Lin Muyu então comenta que agora fazia sentido porque todos fracassavam aqui, mas para ele isso era diferente. Então sorrindo ele disse que aquilo não tinha nenhuma dificuldade, já que ele tinha vários soldados, e eles simplesmente podiam enviar para todas as direções e eliminar as criaturas. Mas algum tempo depois, Lin Muyu estava parado na entrada de uma das passagens,
olhando para a paisagem monstruosa em silêncio. Então logo depois um pequeno sorriso confirma que estava tudo acontecendo como ele imaginou, pois seu exército de mortos-vivos já tinha limpado todos os caminhos da masmorra e ela estava prestes a evoluir. De repente, vários raios cortam o céu descendo com força, evoluindo aquela área com uma luz forte e barulhenta. Então Limoyo observa uma torre de energia surgindo bem em sua frente, então ele comenta que havia funcionado. Fang, ao ver que a masmorra havia liberado a dificuldade infernal, ela fica bastante animada. Os outros anciões, ao ver que a torre realmente havia evoluído, eles ficam animados comentando que finalmente a dificuldade infernal foi liberada. Galera, se chegamos ao final desse vídeo, peço a todos que deixem um like e se inscrevam no canal e que deixem um comentário falando se a gente devemos continuar com nossa aventura. Isso ajuda muita gente a trazer continuações futuras. Desde já agradeço a todos vocês que ficaram até aqui e até a próxima aventura.